1 Tessalonicenses 5,18. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, as ações de graças, ou você ter um coração agradecido, acharam? Foi meio rápido aí, né, irmãos? 1 Tessalonicenses 5,18, foi esse versículo que eu acabei de ler. Ele é bem curtinho, mas é importante que você guarde disso, porque aqui fala que a gratidão, ela não é apenas algo que nós devemos ser apenas um sentimento. Você sabe, muitas vezes o diabo nos engana, fazendo que algumas coisas que deveriam ser uma obrigação, ou um dever, ou uma constante, faz a gente pensar que são sentimentos. Então, você já imaginou se você pensasse assim: eu vou trabalhar, não, hoje eu não estou sentindo vontade de trabalhar, então eu não vou trabalhar hoje. Isso acontece com alguém isso aqui? Não, difícil, né? E engraçado que às vezes com as coisas de Deus, a ideia das pessoas é essa, né? Pastor, hoje eu não fui na igreja porque eu não estava com vontade de ir, né? E faz aquela carinha de piedade, né? E você sabe, irmãos, esse é um grande engano que as pessoas têm. Aliás, se eu pudesse dizer para você a grande diferença entre aqueles que são meninos, são crianças ainda, não só na vida natural, mas como na vida espiritual, na fé, é essa. Porque crianças, meninos fazem aquilo que eles têm vontade, mas adultos fazem aquilo que precisa ser feito, né? Então, às vezes a criança fala assim: eu não estou com vontade de tomar banho. Mas o adulto sabe que é preciso tomar banho, então ele vai e faz. E assim, nós deveríamos ser não apenas na nossa vida natural, na nossa vida secular, mas deveria ser assim também na nossa vida espiritual. Existem muitas coisas que nós só vamos alcançar em Deus se nós tivermos disciplina e decisão para fazer essas coisas. Muitas vezes a gente ministra uma palavra aqui e as pessoas são tocadas, mas por que as suas vidas não são transformadas? Porque no primeiro vento contrário, no primeiro problema, na primeira situação, na primeira dificuldade, ela abre mão da decisão que ela tomou. E aí a vida dela, como diz lá em Tiago, na Bíblia, é levada de um vento para o lado e para o outro, porque ela não tem firmeza nas suas decisões. Então aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, não é uma recomendação, não é uma sugestão, mas é um mandamento da parte de Deus: em tudo dai graças. Amém? Então você sai daqui e vai pegar o seu carro ali e você descobre que o pneu furou. Não vai acontecer isso, em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que ainda que isso aconteça, você vai dar graças, porque veja, não é circunstancial, mas é um mandamento da palavra de Deus: em tudo dai graças. E aqui fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês, para convosco. Veja, através de Cristo, todas as coisas já foram alcançadas. Por isso, Deus hoje ele pode afirmar e como um mandamento dizer para você: em tudo dai graças, ou seja, seja grato por todas as coisas. Sabe, quando isso foi escrito na Bíblia, para esses irmãos que estavam em Tessalônica, eles estavam passando por uma grande perseguição. E eu sei que, talvez se você, apesar de você não viver no Brasil, mas provavelmente esses dias você tem sido mexido com as coisas que estão acontecendo lá, ou até mesmo aqui nesse país, você sabe, há uma grande conspiração, e ela não é local, ela é mundial, que vai haver uma perseguição dos cristãos. É só você ler o livro de Apocalipse. Mas a Bíblia fala que apesar dessas coisas, Deus quer que você seja alguém grato, que você dê graças por essas coisas. E eu digo para você que, apesar de todas as circunstâncias que a gente vem a viver, a coisa mais importante que poderia se alcançar nessa vida, nós já temos, que é
próprio Deus, a salvação eterna da parte de Deus. Eu pergunto para você, o que pode deixar de ser bom se você já tem o próprio Deus? Porque o final dessa vida, o objetivo de Deus, ele não é essa vida, mas é uma eternidade como o próprio Deus. E se você já tem isso, não há nada que aconteça nessa vida que vá poder deixar você de forma que não seja grato, irmãos. Eu gosto, tem um conhecido que ele fala assim, eu ligo, né, e a gente, de forma automática, fala assim, aí fulano, tudo bem, né? E toda vez ele me responde assim, tá muito bem, porque eu mereci ir para o inferno e agora eu vou para o céu. Então, se você olhar sobre essa perspectiva, irmãos, pode acontecer o que for com você. Você pode estar morando debaixo de uma ponte, mas você ainda está bem, porque você merecia o inferno e agora você vai para o céu. O que te acontecer nessa vida é lucro. Amém, irmãos? Mas Deus quer que você tenha um coração grato, e não é porque Ele precisa do seu agradecimento, mas eu quero mostrar para você na palavra de Deus que a gratidão, ela tem um poder. A gratidão, ela tem algo espiritual envolvido nela. E aí é importante que quando nós cultivamos essa vida de gratidão, nós desfrutamos de bênçãos espirituais. Você sabe, a gratidão, ela está intimamente ligada com a adoração dos céus. Se você não é grato, você não consegue adorar, você não consegue, eu gosto do inglês, né, que fala appreciate, você não consegue apreciar, você não consegue desfrutar das coisas se você não é grato. Mas quando nós entendemos que a gratidão é o propósito de Deus, nós liberamos coisas nas nossas vidas. Então, primeiro dos sinais da gratidão, a gratidão, ela libera a graça de Deus nas nossas vidas, amém? Você sabe, irmãos, o que é graça? Cadê os videiras aqui? Eu estou vendo que tem muito visitante, mas os que andam comigo têm que saber. Graça é um favor imerecido. Quando você recebe algo de graça, você pagou por aquilo? Então você recebeu algo que não era devido a você, recebeu de graça. Então, quando a gente fala da graça de Deus, é quando você recebe algo que você não pagou por isso, que você não comprou, ou em outras palavras, que você não mereceu. A Bíblia fala que aquele trabalhador que não foi trabalhar, mas que crê que o seu Senhor, Ele é bondoso, Deus pega a fé dele, transforma em justiça e abençoa ele. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você sabe, eu quero dizer aqui para você que homem nenhum deu conta de trabalhar o suficiente para merecer os céus. Mas aí Deus, Ele vai lá e pega a sua fé nele e transforma em justiça e te dá a salvação. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é pela fé mediante, pela graça mediante. Vocês estão me fazendo errar, irmão. É pela graça mediante a sua fé, ou seja, é como se você trabalhasse de todo jeito para ir para o céu e você falasse, Senhor, eu não dou conta, mas eu tenho fé que o Senhor é bom e o Senhor vai deixar eu entrar. A Bíblia fala que Ele pega essa fé, transforma em justiça, porque você é justo pela fé, amém? E te dá a salvação de graça. Amém? Está complexo, irmãos? Mas veja, lá em Lucas 17, 15, fala de 10 leprosos que foram até Jesus para que Jesus os curasse. Amém? Quantos leprosos, irmãos? 10. Então veja, eu vou ler aqui, se você não quiser abrir, não precisa. Lucas 17, no verso 15. Um dos 10, apenas um, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Então veja, 10 leprosos foram até Jesus, e Jesus fala o quê? Você pode ler nos versos anteriores, olha, vocês vão até o sacerdote, e ele vai declarar que vocês estão limpos, né? Porque assim que a lei mandava da sua lepra.
E aí os 10 foram curados, mas apenas um deles voltou para agradecer Jesus. Agora a Bíblia conta um detalhe que diferenciava esse único leproso dos 9 demais. Fala que ele era samaritano, ele não era judeu, né? E o que isso fala, irmão? Você sabe, há uma outra história em que uma mulher, ela vai até Jesus para que Jesus pudesse curar a sua filha, e Jesus fala: olha, eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, ou seja, eu não vou deixar, eu vim para atender o meu povo, eu não vou atender quem é estrangeiro. Mas aquela mulher, esse leproso aqui, ele era um samaritano, ou seja, ele não era judeu, ele não era o povo da aliança, mas ele foi o único que voltou para agradecer Jesus. O que isso significa, irmãos? Fala que na mente dele, na cabeça dele, ele não esperava ser curado. Talvez aqueles outros 9, por serem judeus, eles pensaram: eu de alguma forma mereço isso aqui que está acontecendo na minha vida. Imagina se você, só vamos supor, tá? Que se você fosse um religioso, e aí de repente você viesse no culto e fosse abençoado com um milagre tremendo, que você deseja muito, e aí você recebe uma bênção nesse culto. E aí você fala: mas também, né, eu já sou crente há tanto tempo, eu frequento aqui essa igreja, eu não falto um culto, eu faço tudo correto. Na sua cabeça, então, aquele milagre, ele é uma dívida de Deus com você. Agora imagina um visitante que não conhece a Deus, e ele vem aqui, e ele recebe o mesmo milagre. Ele vai falar na cabeça dele: uau, esse Deus é bom demais. Porque, olha, quem sou eu para receber isso? Sabe, a gratidão, irmãos, ela está diretamente ligada com a graça. Quando você entende que tudo que você recebe de Deus não depende de você, você se torna alguém grato. Porque quem acha que merece, quem acha que Deus tem que te abençoar porque você é um crente, porque você faz as coisas certas, você não vai ter graça, irmãos. Você não vai ter gratidão por isso. A gratidão é para aquele que não merecia. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos que de nós mesmos nós não teríamos absolutamente nada do que nós temos, aí você se torna grato. Amém? Você sabe, irmão, certa vez eu estava, inclusive era um culto de ações de graça, né? E nós fomos tirar uma oferta de Deus. E eu falei: olha, se você acha que o que você tem é fruto do seu suor e do seu esforço, você não precisa trazer nada aqui. Agora, se você reconhece que foi Deus quem te deu, você pode ofertar. Deus não quer nada do que é seu, né? Então foi isso que aconteceu com esse samaritano aqui. Eram 10 leprosos, mas talvez 9 deles acharam que por alguma razão eles mereciam aquela cura. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca chegue diante de Deus baseado na sua justiça própria. Nunca fale para Deus que você merece alguma coisa. Sabe, o nome disso é favor merecido, justiça própria. Porque aos olhos de Deus, irmãos, a Bíblia fala que toda justiça humana, ela é um trapo de imundície. Sabe, aquilo que você pensa na pessoa mais correta que você já ouviu falar, aos olhos de Deus, ela ainda é muito errada. Sabe, nunca chegue diante de Deus baseado no merecimento, mas sempre baseado no favor de Deus. Amém? Se você está precisando de alguma coisa, sabe, nunca fala para Deus: eu tenho me comportado bem, eu sou alguém bom. Não fala isso, irmãos. Fala: olha, Deus, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é bom. O Senhor não me abençoa porque eu sou bom, o Senhor me abençoa porque o Senhor é bom. Sabe, esse é aquele que é justificado, aquele que recebe de Deus. Sabe, você só pode ter um coração grato se você entende quem você é e que você não merece nada. É como eu falei, nós estávamos destinados para o inferno. Então, tudo que Deus faz, irmãos, nós já estamos no lucro. Eu queria um carro novo, mas Deus me deu um carro velhinho. Tá bom demais, eu não merecia nada. Merecia andar a pé. Deus me deu um carro velhinho. Aleluia, né? Estava vendo uma pessoa compartilhando a respeito de gratidão, né? E ele falava: olha, quando eu vejo aquela pia cheia de louça, né? Mulher que geralmente olha e começa, né, a ficar
triste com aquela cena, e a pessoa falou: agradeça a Deus, porque uma pia cheia de louça é sinal que tinha muito alimento na sua casa. Sabe, mas nós somos tentados a achar que, não, eu não merecia isso aqui, né? Eu não merecia esse colchão. Se você tem um colchão, é porque você tem um quarto. Se você tem um quarto, é porque você tem uma casa para dormir. Sabe, nós precisamos entender que nós não merecíamos nada. Então a chave aqui desses 10 leprosos que foram até Jesus, os 10 foram curados, mas apenas um que volta. Por quê? Ele sabia que ele não merecia. Talvez aqueles outros 9 já estavam fazendo oração há muito tempo, e aí quando veio a resposta, não, mas eu também paguei um preço, né? Eu orei por isso, né? Jesus, na verdade, ele fez só falou, mas eu já devia estar curado, né? Ou talvez ele pensou, não, acho que essa lepra eu nunca tive, era só da minha cabeça. Jesus, não foi Jesus que me curou, era uma coisa mental. Quantas pessoas deixam de honrar a Deus, porque não reconhecem Deus agindo nas suas vidas? Agora, o que é interessante, irmãos, é que Jesus, ele pergunta para esse leproso, onde é que estão os outros 9? E ele fala, eu não sei. E aí Jesus fala, vai, porque a tua fé te salvou. Você sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Tem muitas pessoas que recebem milagres, mas nem por isso elas são salvas. Tem pessoas que experimentam da graça de Deus, mas nem por isso elas são salvas. Certa vez Jesus, ele multiplicou 2 peixes e 5 pães para uma multidão de 5.000 homens. Eu creio que todos ali experimentaram do milagre de Deus, mas nem todos que estavam ali eram pessoas salvas. E eu imagino que com esses 10 leprosos, 9, os 10 receberam a cura, 9 foram embora, receberam o milagre de Deus, mas aquele que voltou para agradecer Jesus, reconheceu que ele era o Filho de Deus, e Jesus falou, a tua fé agora te salvou. Você veio pedir um milagre para mim, mas eu estou te dando a salvação agora. O que é mais importante, irmão? Receber um milagre de cura ou receber a salvação eterna? Todos receberam o milagre, mas a gratidão daquele samaritano fez com que ele recebesse a salvação. Sabe, um coração grato, ele tem o poder de salvar. Tem o poder de salvar a pessoa. Mas a gratidão também, né, Mateus, eu acabei de falar aqui da multiplicação dos pães e peixes, lá em Mateus 15, no verso 36, a Bíblia fala que Jesus tomando os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. Eu quero dizer que a gratidão na sua vida tem o poder de multiplicar as coisas. Como é que você pega o seu salário? Você pega murmurando ou você pega com gratidão? Oh meu Deus, mas só isso que eu estou recebendo? Só essa merreca aqui? Ou você fala assim, não, Senhor, graças te dou por esses 2 peixinhos e por esses 5 pães. Eu quero dizer que Deus vai multiplicar aquilo que você é grato. Você sabe, irmãos, porque a rigor, toda gratidão e toda ingratidão, no fim das contas, ela é direcionada a Deus. Não, mas eu estou reclamando é do meu patrão. Mas no fundo você pensa o quê? Quem é que deu o seu patrão? Foi Deus que botou essa carne de pescoço na minha vida. Então no fundo toda gratidão, ou toda... Hoje está chique esse, hein? Jesus amado. Olha isso, obrigado, irmão. Que é isso, hein? Eu vi que vocês saíram, vocês não foram buscar lá em Samaria essa água, não. Aleluia. Esses irmãos tão fera, gente. Graças a Deus por vocês, amém? Então veja, quando você agradece algo, aquilo cresce. Sabe, tem pessoas que estão o tempo inteiro murmurando. E aliás, tem pessoas que falam mal até daquilo que elas desejariam ter, mas porque não tem, elas ficam
desdenhando, fica falando mal, né? Chega o irmão aqui com um carro novo, bonitão, ele, mas olha aí, né? Tamanho dessa roda aqui, o trabalho que tem para poder trocar esse pneu. Sabe, essas pessoas nunca vão ter nada, porque elas estão o tempo inteiro reclamando, sabe? Mas quando você se alegra, quando você dá graças por aquilo, você é abençoado também. Amém, irmãos? Amém. Eu lembro logo que eu cheguei aqui para assumir a igreja, eu tinha um carro bem ruinzinho, graças a Deus. E aí, poucos meses depois, o Luiz chegou aqui com um Toyota novo, um Highlander. E eu nunca tinha visto esse carro. Falei, uau, rapaz, aquele branco, lembra? Falei, que nave é essa, Luiz? Que legal. Você vê, 2 anos depois, Deus me deu um zerinho também, igualzinho o do Luiz, né? Então, aquilo que a gente se alegra, aquilo que a gente agradece, aquilo que a gente celebra, é o que a gente tem. Agora, a Bíblia fala que se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Então, é esse o princípio. Às vezes Deus deu um pouquinho hoje para você, para saber, será que você vai se alegrar? Será que você vai ser alguém contente? Será que você vai ser grato com o pouco que você tem? Eu quero dizer que a gratidão tem o poder de multiplicar as coisas na sua vida. Quando nós somos gratos, Senhor, eu sou feliz, eu sou alegre com isso que o Senhor me deu. Você sabe, Deus fica tão feliz que Ele resolve te dar mais. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, sabe? Então, quando nós agradecemos, quando você agradece pelo teu casamento, quando você agradece pela tua família, pela tua casa, pela tua igreja, pelos teus irmãos, sabe? Deus, Ele te dá mais. A gratidão, ela é uma chave espiritual que libera a bênção de Deus nas nossas vidas. Porque, como eu falei, toda ingratidão, ela é, no fundo, direcionada a Deus, né? Quando Adão e Eva pecam, né? E aí Deus chega diante de Adão e fala, cadê Adão? Onde é que vocês, né? O que aconteceu aqui, né? E Adão fala, a mulher que tu me deste, comeu do fruto. Ou seja, eu não queria, né? Mas você me deu essa mulher, a culpa é tua, né? Então, no fundo, irmãos, toda ingratidão é direcionada a Deus. Agora, o que é a raiz da ingratidão? É você pensar que você merecia algo melhor. O que é o ingrato? Não, eu merecia mais. Eu tenho isso aqui, mas eu devia ter mais. Porque quando você pensa que você tem mais do que merece, você é alguém ingrato. Irmãos, para pensar, morar nos Estados Unidos, ganhar em dólar, ter esse conforto que a gente tem, a gente está muito além do que aquilo que a gente merecia. Sim ou não, irmãos? Mas se você pensa assim, não, olha aí, eu tenho que trabalhar demais, eu faço muita coisa, ou seja, eu não merecia isso. Sabe, então, a gratidão, ela atrai a bênção. Sabe, irmãos, até conosco, não é bom quando a gente dá um presente para alguém que fica feliz, né? Você dá um presente, a pessoa, nossa, que alegre, fica tão alegre, você tem vontade de ir lá e comprar mais um presente para ela. Sim ou não? Aí você dá um presente para uma pessoa e fala, ok, podia ter dado uma coisinha melhor, né? Você tem gosto de dar presente para uma pessoa dessa? Então veja, a gratidão, irmãos, a gratidão, ela abre portas, amém? João 11, 41. A história de Lázaro. Jesus estava indo, né? Estava com seus discípulos e veio a notícia que Lázaro havia morrido, irmão de Marta e Maria. Lázaro, irmão de Marta e Maria. E aí Jesus, ele retorna para lá, ele regressa no 4º dia. E lá ele encontra, né? Lázaro, já no 4º dia, eles não enterravam, eles colocavam numa tumba, né? Como se fosse numa caverna, com uma pedra. E aí a Bíblia fala lá no João 11, 41. Jesus manda com que eles tirem essa pedra, né? E aí, inclusive, se não me engano é Marta, ela fala assim, olha, mas já fede o corpo dele, é o 4º dia. E aí Jesus, não, manda que tirem, né? Então fala assim, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. E aí Jesus fala,
vem para fora e Lázaro ressuscita. Eu quero dizer que a gratidão tem o poder de gerar vida. Sabe, eu não estou falando apenas de vida natural, mas de vida espiritual. Quantas vezes, irmãos, a gente está semeando morte na nossa casa, morte no nosso casamento, morte no nosso trabalho com as nossas palavras. Tem palavras que matam, irmãos, mas a gratidão, ela gera vida. Né? Esses últimos dias nós fizemos um retiro aqui em Orlando, né? E nós alugamos uma casa para a gente passar com o pessoal da igreja. E no primeiro dia eu falo para os irmãos, olha, vê se tem algum problema aí na casa, tira foto, para depois não dizer que a gente estragou, né? E aí eu tirei um monte de coisinhas, né, de detalhes, né, que tinham defeitos. E aí eu mandei uma mensagem para o cara, mas antes de falar dos defeitos, eu falei assim, olha, fulano, eu quero te agradecer por estar nos recebendo aqui. A sua casa é maravilhosa, nós estamos nos divertindo muito. Esse lugar aqui é uma bênção, né? Só tem algumas coisinhas que eu encontrei e eu queria mandar para você, e eu mandei as fotos. Primeiro eu gerei vida. Imagina se eu não gero vida, vira uma conversa de morte, né? Falou, olha, fulano, eu encontrei os seguintes defeitos aqui, e eu falo com ele. Sabe, muitas vezes a gente está falando apenas defeitos, está falando apenas das coisas ruins, e isso tem gerado morte. Sabe, um casamento onde só se fala de defeitos, onde só há crítica, é um ambiente de morte. Se não houver gratidão entre os cônjuges, se não houver gratidão de uma família, não vai haver vida naquele lugar. Porque a gratidão é quem tem o poder de gerar vida. Sabe, aonde você for, a pessoa com que você for falar, pode ser um estranho, começa com gratidão, você vai ver como você vai gerar vida. Sabe, a gratidão tem o poder de ressuscitar as coisas na sua vida. Sabe, os sonhos, sabe, as coisas que você não alcançou. Sabe, a Bíblia fala que nós devemos orar pedindo as coisas, já agradecendo como se elas tivessem acontecido. Porque a gratidão tem o poder de trazer à vida as coisas que estão no Espírito. Sabe, quando nós somos gratos, nós chamamos a vida, nós multiplicamos as coisas nas nossas vidas. E é por isso que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Para que você seja alguém abençoado, você precisa ter um coração de gratidão. Como eu falei, Deus ele não pode agir sobre a base da justiça própria. A ingratidão é o quê? Ah, não, eu mereço. Ah, não, eu merecia muito mais do que eu tenho. Ah, eu merecia tal coisa e não tenho. Isso é o sinal da ingratidão. É sempre a justiça própria. Deus não pode te abençoar baseado nisso. Mas quando você fala, eu tenho muito mais do que mereço. Mas olha, Deus, se você quiser me abençoar mais, eu não me importo, não. Não tem problema, não, se você quiser me abençoar mais. Eu sou muito grato com o que tenho. Mas se você quiser me dar mais, eu vou ficar mais feliz ainda. Eu quero dizer que esse é o coração que o Senhor busca. Amém? E por último, irmãos, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, a Bíblia fala o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Você sabe, a ingratidão, ela é um sinal da perdição da humanidade. A gratidão, ela é um sinal dos últimos tempos, onde as pessoas vão sempre achar que deveriam ter recebido mais, sempre estar buscando por mais coisas, e por isso que Deus chama a sua igreja para cultivar a gratidão. Por isso que nós, como povo de Deus, temos que ser o povo da gratidão, porque nós somos abençoados pelo Senhor. Todos nós temos muito mais do que aquilo que nós merecemos, daquilo que nós desejamos, sabe? E o Senhor tem muito mais bênção para aqueles que têm esse coração. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar.